Excelentíssimo senhor Davi Evangelista, neste ato, representando Sua Excelência, governador Camilo Capiberibe, que me justificou sua impossibilidade de estar presente neste ato em virtude de viagem internacional já previamente agendada. Quero também cumprimentar Sua Excelência, o senhor Luiz Carlos Stalin, procurador do Estado. Cumprimentar minha querida companheira, amiga, doutora Procuradora-Geral de Justiça do Estado, competente Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amapá, doutora Ivana Francosei, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amapá, ao passo em que também cumprimento os ilustres membros do Ministério Público aqui presentes, doutor Afonso Guimarães, doutor Roberto. Quero também estender os cumprimentos a alguns dos aqui presentes que estão no plenário desta casa, Sua Excelência, o senhor João Pinheiro, ex-senador da República, que muito honrou o Estado do Amapá nesta casa, aqui no Senado Federal, um dos primeiros senadores da República pelo Estado do Amapá. Faço questão de aqui cumprimentar Sua Excelência, o doutor Jorge Nova da Costa, último governador do Amapá de sua fase de território e primeiro governador do Amapá da sua fase de Estado. Muito nos honra a sua presença nesta sessão solene, doutor Jorge Nova da Costa. Quero fazer questão também de cumprimentar aqui a presença do senhor Janari Nunes Filho, filho do primeiro governador do território federal do Amapá, doutor Janari Nunes. Cumprimento o senhor embaixador da República do Reino da Bélgica, e em seu nome cumprimento todos os chefes de missões diplomáticas. Quero cumprimentar Sua Excelência, o senador José Sarney, que surpreende a todos nós com o esforço de vossa presença. Sei que Sua Excelência ainda se recupera, mas fez questão de, ainda assim, de estar presente aqui e de trazer essa boa nova da edição, do lançamento da edição em português de Saraminda, esse belo romance que conta parte que é contado nas terras do Amapá. Sua Excelência, a sua presença aqui, isso, ao mesmo tempo que enche de alegria toda a Casa do Senado da República, também surpreende a todos nós e é uma demonstração também do carinho pelo Amapá, o vosso esforço para estar presente na sessão de hoje, e me honra ter subscrito essa sessão solene com Vossa Excelência. Quero cumprimentar Sua Excelência, o presidente do Senado Federal, o presidente Renan Calheiros, e cumprimento Vossa Excelência duplamente, porque hoje, primeiramente, porque por Vossa Excelência ter disposto a presidir essa sessão como presidente do Congresso Nacional, dando a importância que deve ao Amapá como unidade federada. O cumprimento pela segunda vez, e deveria ser pela terceira, pela data de hoje, que é vosso aniversário, e também Vossa Excelência me contava que a data de hoje, coincidentemente, o dia do Amapá é o 13 de setembro. Nós, em virtude das comemorações no 13 de setembro no Amapá, nós transferimos as comemorações, a sessão solene para o 16 de setembro. E acabou coincidindo que o 16 de setembro é também a data da emancipação política de Alagoas, vosso Estado. Ficamos felizes assim. Quero também estender os cumprimentos ao senador João Capiberibe, que me justificou sua ausência, porque está em missão parlamentar no exterior, em missão na República Bolivariana da Venezuela, e em virtude disso, ele também, que esteve conosco na proposição desta sessão, também justificou a sua ausência a esta sessão e lamentou a impossibilidade de sua ausência. Assim como recebo aqui os cumprimentos da senadora Ana Amélia, que também gostaria de, ela representante do Estado, irmão ao nosso, do Estado do Rio Grande do Sul, distante só pela geografia, mas irmão na afinidade, na identidade política e nos laços históricos que aproximam o Rio Grande e o Amapá. Gostaria de estar presente nessa sessão. Ao presidente Sarney, também aqui um agradecimento, uma
a obra que o senador Renan citou em seu pronunciamento aqui, obra do senador José Sarney e de Pedro Costa, Amapá, terra onde o Brasil começa, é uma das melhores obras da historiografia amapaense. A Sua Excelência vai também esse agradecimento, porque é uma obra de rica pesquisa historiográfica, que remonta à formação do Amapá e que nos brinda com uma conclusão. Os 70 anos são 70 anos de separação do Pará. O decreto 5.812, que nos forjou como território federal, o decreto do presidente Getúlio Vargas, 5.812, de 1943, que nos forjou como território federal, foi só parte, melhor dizendo, de uma história. Nós, pelas características de nossa história, e é isso que a obra do presidente José Sarney e de Pedro Costa nos leva à conclusão que, desde os idos da capitania do Cabo Norte, nós, o Amapá, fomos forjados para não ser terra anexa de ninguém. Esta terra de poesias próprias, de histórias próprias, de contos próprios, foi forjada por sua geografia, já aqui descrita pelo presidente senador José Sarney, e por sua própria história, foi forjada e formada nunca para ser anexa. A poesia, já no século XX, de Álvaro da Cunha, nos deleitava dizendo o que era o Amapá. Dizia Álvaro da Cunha: tu sabes que onde eu for, Amapá, irá o amor. Amor que tua paisagem de sonho acenderá no mais profundo e lírico cial, de que sou feito e contrafeito, meu olho oral. Vê e fala do teu ar, do teu céu, do teu mar, das tuas florestas. Tu és, Amapá, o solo térmico da América, saldo do sol que recriou o mundo. Teus rios e a tua calha de Amazonas talham fontes e cântaros abertos, muito mais densos que o suor dos homens e a sede dos desertos. A poesia de Álvaro da Cunha retrata as características geográficas de uma terra que é singular na geografia, que é singular na formação histórica do seu povo. Singular na geografia, como já foi descrita. Nenhuma terra do mundo tem um encontro tão belo. A linha divisória do planeta, o Equador, com o desaguar do rio mais belo do globo, o Amazonas. O Amazonas é só o exponencial das águas que cingem os nossos rios. O presidente Sarney já disse aqui o complemento de quantos aquíferos. Nós somos uma terra de muitas águas, de muitas vegetações. Isto é razão de muita orgulho para todos nós. Poucas terras do mundo têm tantos ecossistemas reunidos. São 5 ao todo. Nós vamos das nossas planícies, dos nossos campos de planícies, das nossas áreas de várzeas alagadas, até as montanhas do Tumbucumaque. Poucos cantos do mundo reúnem em poucos 143 mil quilômetros quadrados tantas diversidades. Também, poucos cantos do mundo são tão quentes quanto o nosso, mas também nenhum canto do mundo é tanto úmido quanto o nosso. Foi Deus que nos presenteou assim, a umidade com o nosso calor. Calor que transparece também no calor humano das pessoas. Somos, em 2013, 730 mil amapaenses. Chegaremos, segundo o IBGE, até 2030, a quase 1 milhão. A nossa capital, Macapá, é a 4ª das metrópoles da Amazônia. Passamos já, ao longo dessa nossa história, que aqui vou contar, dificuldades enormes, imensas.
Nós, como já foi dito e é dito na obra que já citei, de José Sarney e Pedro Costa, alguns cantos do Brasil se forjaram o Brasil já pelo acordo de sua independência, o acordo entre as elites coloniais portuguesa e brasileira. Nós nos forjamos enquanto Brasil pela determinação de um povo em ser brasileiros. Poucos cantos de Brasil podem assim dizer que são Brasil por ser Brasil. Nós somos Brasil, assim como a terra onde as águas iniciam o nosso estado irmão do Acre. No Acre, o Acre se fez Brasil pelas foices e machados de Plácido de Castro. Nós nos forjamos Brasil pelo sangue derramado da Vila de Espírito Santo de Amapá, em 15 de maio de 1895. Foi nesta epopeica batalha em que corsários franceses mataram 95 crianças, mulheres, mulheres e idosos. Foi nessa epopeica batalha que se forjou a determinação de ser brasileiro. Diz outra poesia, esta célebre, não de amapaense, de Tomás Antônio Gonzaga, como é que se forjam heróis. Diz a poesia de Tomás Antônio Gonzaga, a Marília, que os heróis se forjam da seguinte forma. O ser herói, diz Tomás Antônio Gonzaga, a sua amada Marília. O ser herói, Marília, não consiste em queimar os impérios. Move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra. Também o mal tirano consiste o ser herói em viver justo, e tanto pode ser herói o pobre como o maior Augusto. Eu é que sou herói, Marília Bela. Seguindo da justiça a honrosa estrada, ganhei um trono. Ah, não, manchei a espada, não roubei ao dono. A nossa história foi forjada daqueles que se tornaram heróis sem manchar espadas, mas também foi forjada por aqueles que se tornaram heróis, manchando de sangue o solo amapaense. A nossa história foi forjada pelo sangue derramado no século XIX e pelo sangue derramado no século XVIII. No século XVIII, este canto da margem esquerda do Amazonas foi disputado por inúmeras nações. O Amapá poderia ser inglês, o Amapá poderia ser, meu caro embaixador belga, por lá, vossos patrícios dos Países Baixos, holandeses, belgas, também passaram, por isso que vós é muito bem convidado para lá estar, porque o Amapá lá também poderia ser de algum dos países do hoje ditos Países Baixos, ou poderia ser holandês, o Amapá poderia ser francês. O século XVIII, a margem esquerda do rio Amazonas, foi por todos eles disputados. Foi a consciência portuguesa no final do século XVIII, e foi em especial a determinação do Marquês de Pombal, naquele período, que definiu que era necessário ocupar aquela região e guarnecer a entrada do Amazonas. A nossa entrada é a entrada principal, é o portão de entrada do Rio das Amazonas. É o portão de entrada para toda a Amazônia. Não é à toa que no século XVIII, os portugueses lá colocaram para guarnecer a maior fortificação portuguesa de todo o Império Colonial Português no mundo. É por isso que na entrada do Amazonas se encontra a belíssima fortaleza de São José de Macapá. Em nenhum local do mundo os portugueses construíram um forte tão imponente e tão grande. O fizeram com um objetivo estratégico. Já pensavam assim os portugueses: ocupar toda a Amazônia, estender os limites do Império Colonial Português até os limites da Cordilheira dos Andes. Esta terra nasceu por vocação
Desde assim pensava os jesuítas no final do século XVIII, esta terra nasceu assim, já por vocação, para ser grande. As primeiras expedições e um padre jesuístico, ainda no século XVI, definiu assim as terras do Amapá. As terras da capitania do Cabo Norte, além de serem elas sós maiores que toda a Espanha junta, e haver nelas muitas notícias de Minas, tem pela maior parte o solo mais fértil para dar maiores proveitos e melhores frutos do que quantas há neste imenso rio das Amazonas. De fato, o pensador e padre jesuítico do século XVI não estava errado. Este período, esta definição do Amapá era mais do que correta e assim é confirmado no século XX. Depois de um período, no século XIX, de abandono, onde o território foi novamente objeto de uma disputa com os franceses e, como eu já disse, onde naquele período, em especial, não somente pela diplomacia brasileira e pela sapiência do barão do Rio Branco no laudo suíço, mas em especial pela Batalha de 15 de maio de 1895 e pelos heróis que se forjaram, também derramando sangue, e pelo desejo de amapaenses de ser brasileiros, porque queriam ser brasileiros, em especial por isso, depois das batalhas do século XIX, veio o século XX, e depois de 2 décadas de continuado abandono por parte do governo brasileiro, em 1943 é criado o território federal do Amapá a partir do decreto 5.812. O território federal do Amapá poderia ter fracassado na sua missão. Poderia, assim como outros dos territórios que foram criados naquele decreto. Junto com a criação do território, vem a exploração de manganês, vem a descoberta de uma das maiores jazidas de manganês do planeta. Estava certa a profecia jesuítica do século XVI. Pela maior parte, o solo mais fértil e para dar maiores proveitos. E nelas, muitas notícias de Minas, muito mais do que há por todo esse imenso rio das Amazonas. A exploração de manganês vem junto com a consolidação do território federal. Nessa fase, é indispensável falar da consolidação do território, do estabelecimento do Amapá, é indispensável falar da presença, da inestimável presença de uma pessoa, de um homem. Sem ele, o Amapá não teria sido consolidado. Indispensável para a consolidação amapaense no século XX. Indispensável para esses anos de formação do território federal entre 1943 até 1960. Não se pode falar do Amapá sem falar de Janari Nunes. E é Janari Nunes que, num dos seus mais eminentes escritos, A Mística do Amapá, retrata o que pensava e qual era a vocação do Amapá. Diz Janari: a mística do Amapá quer o bem do povo, não de uma parte do povo, de uma aristocracia, de uma classe dos que comunguem com o governo ou dos que dele discordem, mas almeja o bem-estar de todos os indivíduos, de todos os lares. Não colima é levar uns para derrubar outros, de ter poderosos e oprimidos, senhores e escravos. O seu objetivo é promover o levantamento do nível de vida comum, dando melhor oportunidade a brancos e pretos, remediados ou pobres, jovens ou velhos, profissionais e aprendizes. A distinção entre os homens não se deve basear na fortuna nem na posição, mas na soma de serviços que prestem à sociedade. A mística do Amapá é eterna. Foi acalentada no passado, quando as esperanças pareciam fadadas a morrer.
à míngua de recursos. Assim mesmo, nunca sucumbiu, animando nossos antepassados na marcha para a vitória. Vibra no presente através da vontade criadora de explorar as matérias-primas e de eliminar, de uma vez, os conceitos de insalubridade e impotência que lhe assacaram injustamente, lançando também os alicerces indestrutíveis do seu progresso. Há de fulgurar ainda mais no porvir como brilho no sol, pela atividade viril das gerações novas que se preparam adequadamente para transformar o meio, garantir a permanência dos esforços atuais e promover a felicidade geral. Janari tem papel indiscutível e, nesse seu dizer da mística do Amapá, ele afirma o sentido da amapalidade. O Amapá tem uma mística presente desde as primeiras ocupações portuguesas no século XV. Uma mística que vem desde antes dos portugueses. Uma mística presente nas populações tucujus, na cultura maracá-cunani, que antecede as próprias populações tucujus. O Amapá tem uma cultura própria, retratada na sua mistura indígena, negra, branca. Retratada na sua manifestação cultural negra, através do Marabaixo, único em todo o Brasil. O Amapá não tem traço paraense, pernambucano, goiano, paulista, carioca, gaúcho, amazonense. O Amapá, ao mesmo tempo, tem traço paraense, pernambucano, gaúcho, goiano, paulista, gaúcho, catarinense. O Amapá não é posse do Pará, e, ao mesmo tempo, o Amapá é parte do Pará, da Amazônia e de todo o Brasil. Como dizia Darcy Ribeiro, o Amapá é a síntese mais síntese do Brasil. Darcy Ribeiro já dizia o seguinte: esse povo miscigenado, esse povo misturado, que é o povo brasileiro, é a maior riqueza que nós temos. Nós atualmente dizemos, se tem um local em que a mistura se fez completa, foi nesse canto, nessa terra, à margem esquerda do Amazonas. Lá o povo se misturou de vez e incompleto. Lá a mistura se fez única, singular e genuína. Nós não somos traço cooptado de nenhum outro povo e, ao mesmo tempo, somos síntese de todos os povos. Nós não somos identidade de nenhum outro povo e, ao mesmo tempo, somos síntese da identidade de todos os povos. É por isso que estamos à margem esquerda do Amazonas. É por isso somos o único dos estados brasileiros, pela geografia, que não temos ligação terrestre. Isso por alguns dizerem, pode nos dificultar. E isso, por nós dizermos, nos orgulha, porque isso nos distingue, mas ao mesmo tempo nos aproxima. Em qualquer canto do Brasil deve ter povo com calor e humildade. Em qualquer canto do Brasil, e é característica do povo brasileiro ter um povo acolhedor, com carinho e humildade. Talvez em nenhum canto do Brasil ou do mundo tenha um povo mais acolhedor, mais caloroso e com tanta humildade quanto o povo amapaense. Nós tivemos vocação, vindo do povo maracá-cunani, das populações tucujus, vocação vinda das ocupações do século XVII, do século XVIII, vocação vinda da fundação do território, do legado de Janari, de Álvaro da Cunha, de Celso Salé, dos pioneiros do século XX, vocação para ser grande, para construir uma bela civilização na margem esquerda do Amazonas. Esses 70 anos simbolizem que essa vocação será cumprida.